E há situações, muitas situações, em que os salários oferecidos eram salários abaixo daquilo que a pessoa estava a receber no subsídio de desemprego. E agora eu pergunto, quem é a pessoa que vai andar de cavalo para burro? Claro. Quem é que vai deixar de receber um subsídio de desemprego que é confortável ou pelo menos aceitável para ir receber o salário mínimo regional? Olá, Marco. Olá. Estamos no segundo episódio do Sumo Detox, aqui o podcast do Partido PAN aqui na Madeira, e hoje temos um tema muito específico para abordar, que também tem a ver aqui com aquilo que são dos objetivos também do PAN em desenvolver e trabalhar aqui na região. Verdade. Marco, vamos falar sobre emprego. Exatamente, Mónica, vamos falar sobre emprego. Ora bem, o PAN, num dos seus objetivos e princípios e prioridades, tem as pessoas como o centro das suas intenções e, nessa sequência, preocupa-se com a qualidade de vida e com a situação económica e financeira das pessoas. E, nessa sequência, obviamente, no emprego, na qualidade do emprego. Nós sabemos que neste momento está para entrar em vigor um conjunto de normas que visa exatamente o objetivo de lutar contra um emprego precário. O PAN teve um papel fundamental nesse trabalho junto da Assembleia da República, no sentido de conseguir que esse novo código se traduzisse em algumas regras que viessem por termo a essa precariedade, e é de facto um dos nossos objetivos também para a região autónoma da Madeira. Quando falamos de emprego, obviamente que falamos de emprego em termos genéricos para a população, mas também nós temos uma atenção especial do emprego jovem, a qualidade do emprego jovem. Sabemos que hoje em dia, apesar das muitas ofertas de emprego que existem, elas não são suficientemente atrativas, nem nas qualidades, nem nas condições em que são oferecidas, e muito menos nas condições retributivas. E isso não é minimamente atrativo para os nossos jovens da nossa região, nem para aqueles que são qualificados, nem para os menos qualificados. O que o PAN pretende é, de facto, que haja uma inversão dessa situação, tentar cativar que mais jovens fiquem na região, não criando outro problema que para nós também é grave e requer alguma atenção, que é a desertificação e o envelhecimento da nossa população, e sem dúvida nenhuma que a retenção desses jovens na região passa por mais e melhor emprego. As medidas do PAN nesse sentido e com esse objetivo são fazer com que efetivamente as normas que visam combater essa precariedade tenham uma aplicação prática aqui na região, nomeadamente o combate aos contratos a termo, dotar a Direção Regional e a Inspeção Regional de Trabalho de meios e mais meios eficazes no controle e na fiscalização das empresas nas condições que oferecem esses empregos, e principalmente e fundamental será contribuir para que a região consiga ter, a nível financeiro e a nível económico, uma folga que permita criar no setor económico, quer nos privados, quer no público, um aumento salarial que seja significativo e que traga, sem dúvida nenhuma, uma melhoria nas condições de vida das pessoas, e que essas ofertas de emprego se traduzam em melhores retribuições para as pessoas se sentirem minimamente atraídas para isso. Para além disso, sendo que, sem dúvida nenhuma, a questão do salário, que é fundamental. Para nós, para o PAN, também a questão do emprego é também qualidade de vida, também é tempo de vida, não é só trabalhar, não trabalhamos para viver, temos que viver para trabalhar. E nesse sentido nós também tendemos que as condições de trabalho valorizem os períodos de descanso, que seja garantido os períodos de descanso aos trabalhadores, o cumprimento dos horários, e também a nível do
setor privado contribuir e incentivar para que haja uma majoração nas férias dos trabalhadores, passarmos dos habituais 22 dias para um período superior, pelo menos de 25 dias efetivos de férias, porque sem dúvida nenhuma que a população, as pessoas necessitam também ter essa qualidade de vida e conciliar mais a sua vida com o trabalho, quer a nível dos filhos, familiar, o seu próprio tempo para si próprio. Portanto, isso são tudo medidas que o PAN tem como objetivo lutar para que efetivamente na região autónoma da Madeira isso seja uma realidade. Mas voltando assim um bocadinho atrás e indo um bocadinho por partes para quem não conhece o partido e não sabe muito bem o que é que se defende. O que é para o partido e até mesmo uma visão enquanto advogado, enquanto profissional, do que são de facto as grandes problemáticas do emprego aqui na região. Se tivéssemos que escolher, sei lá, 3 ou 4 problemáticas que de facto são assentes, inegáveis e que se traduz facilmente em números. É assim, eu consigo detectar pelo menos 3 grandes problemas que influenciam quer os jovens, quer os menos jovens, que são a questão dos salários baixos, principalmente ao nível do grande setor económico daqui da região, que é na hotelaria, a fraca formação para a população, principalmente desempregada, para ter qualificação para conseguir atingir outras oportunidades e outras possibilidades no seu trabalho, e um dado muito importante que é o uso abusivo dos contratos de estágio. Pronto, que isso é o exemplo flagrante de trabalho precário, que é as empresas, e para o governo aqui da região é importante ocultar os números do emprego, ou mascarar o número dos desempregados, porque não contam como desempregados aqueles que estão colocados com contratos de estágio. Portanto, nós temos um uso abusivo e uma substituição de necessidade de trabalhadores efetivos com esses contratos de estágio. Não estou a dizer que que não são importantes ou que não têm o seu papel. O problema é o abuso que se faz e a deturpação que se faz da sua existência para colmatar efetivamente verdadeiros locais de trabalho onde as pessoas poderiam estar a receber mais e ter um emprego efetivo. Porque os estagiários, no fundo, trabalham a mesma coisa que um trabalhador dito normal, só que ganham muito menos, porque o estágio, a remuneração é menos até do que o salário mínimo regional, e estão efetivamente a ocupar um lugar de trabalho efetivo que poderia e deveria, necessário, que deveria ter outras condições. Portanto, para mim estes são, na região, os 3 pontos fundamentais da precariedade do emprego na região, e que são números bastante elevados e que não são de maneira nenhuma de menosprezar. Claro. O que nós vemos muito, mesmo a nível de notícias que muitas vezes saem nos meios de comunicação social, é que de facto, e aquilo que estavas a dizer e bem, de tentar-se compensar não só para os jovens a questão dos estágios, como há ali uma faixa etária entre os 50 e os 60 anos que são desempregados de longa duração, ou pessoas que por alguma eventualidade perderam o seu trabalho fixo e estão numa situação precária, e então criam-se estes potes, que são estes trabalhos também, que depois vai por 1 ano e vai por 2, até quase a pessoa chegar à idade da reforma, que ganham miseravelmente, não têm os mesmos direitos e a maioria até está em cargos de, por exemplo, trabalhos de função pública e etc, que nunca têm no mínimo das condições. O que é que o PAN sugeria para substituir estas medidas, que até podem ser boas, mas são demasiado temporárias para serem medidas sustentáveis e que de facto tenham resultados positivos? O que é que o PAN veria aqui como algo sustentável e mais duradouro? Ora bem, para já o primeiro passo já foi dado com a participação do PAN nesta revisão do Código de Trabalho, que visa alterar o paradigma portanto, desses estágios. Portanto, a diminuição do número temporal em que os podem existir, as condições que os próprios estagiários irão ter de uma forma mais idêntica ao trabalhador normal, e até a própria remuneração que será revista. Portanto, aqui há de
salientar que a nível nacional, na Assembleia da República, na revisão do Código de Trabalho, o PAN teve um papel importante nesta situação e na aprovação destas medidas que irão entrar em vigor agora, curiosamente, no dia 1 de maio, Dia do Trabalhador. Dia do Trabalhador. Obviamente que aqui na região, atendendo também à nossa autonomia, o que o PAN Madeira visa neste sentido é, sem dúvida nenhuma, poder adaptar que o nosso Instituto de Emprego e a Segurança Social aqui na região tenha uma aplicação mais criteriosa desse estágio e desses programas de ocupação de pessoas com uma idade mais elevada. Portanto, que eles sejam utilizados efetivamente para as situações para os quais originariamente foram criados e haja uma maior fiscalização na sua aplicação. Portanto, o PAN terá aqui um papel fiscalizador destas entidades na aplicação destes mecanismos, porque, como tu disseste, são mecanismos que são úteis, são mecanismos uns que visam pôr jovens no mercado de trabalho, outros que visam eventualmente algumas pessoas também não irem para uma pré-reforma e atingirem a idade da reforma em condições mais dignas, mas, como se diz, nós não podemos ter essas medidas de trabalho como medidas substitutivas de verdadeiros lugares de trabalho. E o PAN aqui, o papel que terá será, antes de mais, centrar a aplicação das normas existentes de uma forma mais eficaz, fiscalizar as entidades que deitam mão destes mecanismos, como disse o Instituto da região e a própria Segurança Social da região, e dentro daquilo que será a autonomia legislativa, adaptar ainda mais, face à nossa realidade e aos nossos problemas concretos, adaptar estes mecanismos de uma forma mais eficaz, mais eficiente e que traga efetivamente uma maior garantia e uma maior qualidade no trabalho que é oferecido a essas pessoas. Portanto, o PAN aí terá um papel fundamental nesta dupla vertente, na vertente de fiscalização do seu trabalho parlamentar, se for eleito, e é importante ter um representante na Assembleia Legislativa Regional, como também lutar e desenvolver projetos que visem, com a autonomia regional que nós temos, adaptar a legislação nacional à realidade da região autónoma da Madeira. Isto muito aplicado, portanto, a esta questão que nós estávamos a falar, dos programas e etc. Aquilo que estávamos a falar há bocado de uma das problemáticas ser também os baixos salários, sobretudo, por exemplo, no setor da hotelaria e da restauração, mas na maioria desses negócios, são negócios privados. Como é que se chega, de facto, a essa questão de forma a sensibilizar, também no fundo é um bocado isto, não é? Sensibilizar para os direitos dos trabalhadores. É assim, sem dúvida nenhuma, que uma das questões que nós temos que nos debater e que é importante para criar essas melhores condições de trabalho do ponto de vista remuneratório é lutar que aquilo que a região tem como hipótese e como poder, que é fazer uma majoração do salário mínimo nacional no salário mínimo regional, que nos últimos anos tem andado à volta dos 2%. Esta última atualização foi um bocadinho ligeiramente acima. A forma que nós temos de influenciar os privados é, de facto, a região, naquilo que tem poder de fixar o salário mínimo regional, fixar um valor que seja efetivamente justo e adaptado às necessidades das pessoas, e isso, por sua vez, vai criar, digamos, a obrigação de, nos outros escalões remuneratórios, haver uma atualização, ela também maior. Portanto, nós não podemos, de facto, dizer a um privado: olha, você agora vai ter que aumentar os X trabalhadores todos em X, mas ao aumentar de uma forma eficaz, digna, concreta, real, o salário mínimo regional, isso vai obrigar, quase garantidamente, é que os outros patamares de remuneração tenham que subir e, obviamente, não ficar com uma bitola tão baixa como tem acontecido nos últimos tempos, em que a bitola já é baixa no salário mínimo regional. Claro que depois os outros não irão acumular. Portanto, se o Governo Regional, e é uma medida, portanto, o salário mínimo regional, que é uma norma que tem que ser aprovada na Assembleia Legislativa Regional, nós efetivamente tivermos uma força para que haja a consciência que o aumento tenha de ser significativo, isso irá traduzir-se posteriormente, garantidamente, num aumento dos outros salários e numa melhoria significativa e real das pessoas. O PAN prevê também proteger
ou seja, muitas vezes se fala muito dessa hipótese do aumento dos salários e de fixar, e obviamente isso resolveria algumas coisas, mas normalmente quando se levantam estas questões, depois também os empresários também levantam outras questões, nomeadamente também da parte deles, sobretudo se calhar mais aquelas pequenas empresas, pequenas, médias empresas, porque ao aumentarem os salários, depois também eles pagam uma maior taxa mesmo de segurança social sim, e etc. Claro, os encargos também são superiores, exatamente, sem dúvida nenhuma, mas aqui nós temos que ver o seguinte, há setores e setores e naturalmente que o governo, a região, não poderá ser insensível àquilo que ela própria pode provocar, nesta sequência do que eu estava falando, se aumentar o salário mínimo regional, é óbvio que isso vai ter um reflexo nas micro, pequenas empresas que são o grosso do tecido empresarial da região. Agora, dependendo do setor, obviamente que devemos encontrar, e a região tem condições para encontrar, obviamente, apoios e mecanismos que venham minimizar da parte dos empresários essa situação. Nós não podemos ficar escudados, limitados, que, bom, vamos aumentar de um lado, mas isso vai causar problemas do outro. Não, nós temos que fazer as coisas de uma forma equilibrada e sabemos que há mecanismos para isso. Portanto, não podemos generalizar os apoios, que foi algo que aconteceu no passado, que foi de uma forma cega e injusta e desequilibrada, dar subsídios a torto e a direito a todos. Não, nós temos que efetivamente verificar quais são os setores carenciados, porque nós não podemos, um exemplo, dentro da hotelaria nós não podemos comparar, por exemplo, um restaurante a uma loja de comércio tradicional. Por exemplo, de vestuário. É incomparável o que um restaurante hoje com o fluxo de turismo tem de rendimento para uma loja digamos, para competir com uma loja de roupa de um centro comercial. Portanto, dentro desta comparação e das necessidades de cada setor, haver uma intervenção pública de exceção, que poderá ser temporária ou não, dependerá depois dos orçamentos a aprovar. Agora, o que é facto é que há ou tem que haver uma orientação orçamental para equilibrar esta situação. E o PAN aí, mais uma vez, terá um papel fundamental nesta base de princípios de garantir uma qualidade de vida aos madeirenses, aos jovens e menos jovens, fazer com que a região tenha uma capacidade financeira de forma equilibrada, justa, coerente, fazer face a estas situações e não ficarmos escudados a falácias. Claro. Até porque ao canalizarmos o dinheiro que agora se calhar está a ser gasto de uma forma lá está muito temporária e que está a ser gasto na mesma, não é? Canalizar para essas soluções que a longo prazo terão um efeito muito Portanto, mais... eu sou daqueles que eu não sou contra os subsídios, mas sou contra uma subsidiodependência. Portanto, e nós temos que ver e atribuir subsídios àquilo que efetivamente vai trazer um retorno. E nós temos que ter essa visão responsável também da gestão dos dinheiros públicos. Não podemos distribuir a todos, não chegamos a todos, temos que ver efetivamente onde é que existem os problemas, onde é que efetivamente podemos minimizar as situações para ajudar a que haja o crescimento e não haja o afundanço dessas empresas, mas tem que ser com uma visão vista de forma integral, equitativa e, antes de mais, realista. Claro. Sim, deve ser uma coisa pontual, não é? Para aquela situação que realmente ajuda naquele momento, mas que se saiba que depois há a forma de dar a volta e trazer o retorno, exatamente, porque se nós, por exemplo, apoiarmos, vamos dar um aumento salarial, claro que vai haver um encargo maior com a massa salarial por aqueles empregados. O empresário vai vir logo, mas eu não tenho condições, nem consigo tirar rendimento para aqui. Tudo bem, mas se ele tiver um apoio que possa, de alguma forma, alavancar a sua atividade, com a sua modernização, com a sua imagem, que depois se vá tornar a sua própria atividade mais atrativa, para atrair mais clientes, para aumentar a sua rentabilidade. Sim, portanto, isto é uma situação que vai gerar o aumento do seu rendimento e ele pode, num determinado momento, já não necessitar da ajuda pública. Mais uma vez aqui, o que tem que haver são medidas concretas para problemas reais que não podem ser soluções iguais para todos, de maneira nenhuma, porque as necessidades são diferentes. Tem que haver
uma canalização do dinheiro de uma forma mais eficaz, eficiente e fiscalizada. Se nós atuarmos dessa forma, garantidamente nós vamos ter os frutos dessa atuação de uma forma justa. Faz sentido dizer que existe emprego e os jovens é que não querem trabalhar? Não, de maneira nenhuma. Não podemos generalizar e isso não faz parte da nossa cultura. O que infelizmente, e isso é o que os empresários dizem, que de facto as pessoas não querem trabalhar e que são todos que vivem à custa da subsídio-dependência do que eu falava aqui. Não podemos confundir as coisas e o que nós temos que ver é o seguinte... uma situação que se gerou agora muito recentemente com a pandemia. Nós com a pandemia tivemos quase toda a atividade a parar. Muita gente foi para o desemprego. Ora, o desemprego é um subsídio que é pago às pessoas com algo que o próprio trabalhador contribui. Exato. Pronto, não é a favor nenhum. Exatamente. Quem está a receber subsídio porque eu estive a contribuir para lá. E o subsídio eu vou recebê-lo consoante a minha idade, o tempo que eu contribuí, o valor que eu contribuí, portanto, há tudo critérios para eu saber qual é o quantum que eu vou receber de subsídio. Agora, acontece que houve pessoas, por exemplo, de empresas que pagavam particularmente bem e que por essa razão as pessoas também contribuíam em valores mais altos, que a nível do desemprego, do subsídio de desemprego, têm um desemprego acima da média. Com a nova contratação que surgiu pós-pandemia e esta nova procura, as condições de trabalho e as condições que foram oferecidas de salários não foram, nem de perto nem de longe, as condições que as pessoas tinham antes. E há situações, muitas situações, em que os salários oferecidos eram salários abaixo daquilo que a pessoa estava a receber no subsídio de desemprego. E agora eu pergunto, quem é a pessoa que vai andar de cavalo para burro? Claro. Quem é que vai deixar de receber um subsídio de desemprego que é confortável ou pelo menos aceitável para ir receber o salário mínimo regional? Por exemplo, nós temos exemplos concretos de pessoas que tinham quase 1.000 euros de subsídio de desemprego. Vão passar a receber os 700 e pouco. Isto foi o que era oferecido às pessoas. Claro que as pessoas recusaram, mas isto não é não querer trabalhar, é simplesmente não querer andar de cavalo para burro em termos de rendimento, porque as pessoas têm as suas responsabilidades, têm os seus encargos e agora ainda mais com este aumento galopante da inflação. Portanto, isto é outra falácia que se quer fazer das pessoas e isso transporta-se também para os jovens. Ora, os jovens hoje querem adquirir a sua independência. Muitos fizeram o seu curso, a sua formação, seja em que área for, e querem se autonomizar. Com as condições que nós temos a diversos níveis, na habitação, como é que, com salários mínimos e depois com condições de exigência de trabalho, às vezes de escravo, um jovem pode dizer quer aceitar, só vai em último caso em extrema necessidade, porque prefere até ir lá para fora com outras condições, às vezes também de algum esforço físico e de carga horária. Trabalham na mesma, mas sabem que vão ganhar e que vão ter um retorno equivalente ou superior à sua força de trabalho. Aqui na região não é assim, nós queremos trabalhar, mas o que nós ganhamos não compensa aquele trabalho. Ora, e aí é mais do que natural, qualquer ser humano procura as melhores condições, e é natural que nessas ofertas de trabalho, que são exploradoras, algumas delas são escravizantes, as pessoas não querem se vincular logo à primeira e querem procurar as melhores condições. Portanto, não considero minimamente que os jovens não queiram trabalhar. O que os jovens procuram, merecem, e nós temos que dar, porque são o nosso futuro, é o futuro da nossa região, da nossa sociedade, é efetivamente garantir condições de trabalho dignas e de pagar consoante aquilo que as pessoas efetivamente merecem. Às vezes penso um bocado sobre isto, se não há também esta cultura que nos foi, e pronto, e para mim também enquanto jovem e que estou a iniciar a minha vida laboral, esta ideia muito de sacrifício, de temos que nos sujeitar à primeira coisa que aparece e temos que dar o litro e se for preciso ter 2 ou 3 trabalhos, e quase que parece, quer dizer, então a pessoa pensa, então eu fui estudar para quê?
porque ao mesmo tempo que há uma grande pressão de tens que ir para a universidade, tens de tirar um curso, tens que ser alguém, são as mesmas pessoas que depois dizem, olha, paciência, traz-te um curso, não tens trabalho na tua área, paciência, vai para o supermercado, vai para alguma coisa, mas faz-te a vida. Quer dizer, há sempre aqui uma contradição e uma pressão que nunca se chega efetivamente a um... Infelizmente, isso é uma realidade. Eu não posso dizer que isso seja uma cultura, infelizmente é uma realidade e algumas circunstâncias em que os jovens de facto têm que se sujeitar porque não conseguem, claro, não conseguem e precisam de subsistir e de sustentar, e alguns deles também sustentar os próprios agregados familiares. Infelizmente isso é de um conjunto de políticas erradas no âmbito do trabalho e no emprego. Essa sim que é uma cultura que eu defendo há muito tempo que os nossos empresários valorizam muito pouco aquilo que é o seu fator de trabalho. A formação, a qualificação, os seus trabalhadores nunca são suficientemente valorizados. Eu defendo que numa empresa é como se fosse um motor. Todas as peças funcionam com o mesmo objetivo. E o trabalhador é exatamente uma peça do motor de uma empresa, que se não estiver lá, a empresa não irá produzir. Portanto, terá que ser qualificado, terá que ser reconhecido e terá que ser pago, tendo em conta a sua função dentro da empresa. E, infelizmente, o que nós temos como cultura é desvalorizar muito o trabalho. Não há em Portugal e na região a cultura de que um trabalhador satisfeito é um trabalhador que rende mais. Pois. Pronto, bem pelo contrário, quanto mais chegado, melhor, mas não é isso que se consegue. A questão é mesmo essa, é que acho que não se pensa na questão de que temos que ser felizes no local onde nós estamos. E essa situação vem desembocar naquilo que é uma discussão que está a começar neste momento, não se está a falar muito, mas é algo daqui a pouco que nós vamos ter que nos debruçar, que é na semana dos 4 dias. Pois. Pronto, é que todos vêm, é malandrice. Não é malandrice, não. É fazer com que as pessoas tenham maior disponibilidade para si, para ter ocupar também na sua vida privada mais tempo, para estar mais satisfeito nas horas em que vai estar a trabalhar. Porque trabalhador satisfeito é um trabalhador que rende mais, que trabalha mais, que produz melhor. E enquanto não se tiver essa cultura generalizada, porque eu não posso dizer que não haja empresas que tenham essa visão, e nós sabemos que há. Sim, está a começar agora. Até naquilo que se chama o salário emocional, sim, que não é só dinheiro, é dar outras condições às pessoas, nem que seja na carga horária, nos serviços que a empresa oferece, quer para cuidar os filhos, nas disponibilidades que dão para as pessoas conciliarem com a vida privada. Portanto, é aquilo que se começa a falar agora, que é o salário emocional. Portanto, tudo isso faz parte do mundo do emprego, do mundo laboral. Enquanto a nossa mentalidade não mudar nesse sentido, infelizmente vamos ter os jovens a padecer um pouco isto que tu acabaste de traduzir ainda há pouco. Isso da semana de 4 dias, pronto, tem sido algo que se tem falado muito. Aliás, há muitas coisas que se vai falando, mas às vezes parece que nós falamos, não sei se isto é a minha percepção e tu dizes-me a tua opinião. Há coisas que se vai falando e medidas que se vão falando e que vão começando a surgir no continente e que parece que aqui na Madeira não chega. E temos uma ou duas pessoas que até falam sobre o assunto, mas de resto parece sempre que estamos aqui quase que numa... isolados. Sim, é uma ilha mesmo. E completamente naquele conformismo de está tudo bem, vamos manter como está, ninguém mexe em nada, ninguém fala em nada e vamos deixar de estar assim. E esse será efetivamente também o nosso papel enquanto PAN. O PAN terá esse papel de fazer mexer e fazer com que efetivamente a nossa região progrida naquilo que de bom, neste caso concreto, da qualidade das pessoas, de vida das pessoas, seja uma realidade. São questões que são de âmbito nacional, até de âmbito internacional, e que caberá nós termos um papel aqui de divulgar, de defender e de fazer aplicar dentro daquilo que for as nossas possibilidades e de influência, quer como deputados, quer como eleitos junto à Assembleia Legislativa Regional e até enquanto movimento partidário, desenvolver na consciência da nossa sociedade, porque é óbvio, se não houver esses influenciadores e se nós próprios não formos influenciadores nesse sentido, as coisas acabarão de passar um bocadinho ao lado. Nós temos esse papel, temos essa obrigação, temos isso como objetivo e tudo aquilo que efetivamente contribuir de uma forma sustentável para a melhoria da qualidade de vida dos madeirenses, naturalmente o PAN estará aqui para defender e aplicar. Boa.
Acho que é isso. Obrigada, Marco. Nada, Eu até ia obrigado, perguntar o que é que te move enquanto PAN, mas acho que isso foi a resposta perfeita para terminarmos aqui o nosso segundo episódio do Some Detox. Ok. Haverá mais em breve. Tá, obrigado, Mónica. Obrigada. Foi um prazer. Até à próxima.